E aí, você tá bom? Lick aqui falando, mais um dia, cenário um pouco diferente, tá muito frio lá fora. Enfim, e aí? Você tá com sorte hoje? Você tem sorte? Eu também já acreditei que eu tinha sorte algum dia. Eu acho interessante isso, cara, que a gente usa essa palavra sorte com tanta frequência, né? Mas será que você tem sorte? Será que as pessoas têm sorte? Sorte é algo próprio do ser humano? Você já fez sua fezinha hoje? Seja lá, vou fazer seu bolão. Aí você for pagar, sei lá, o INSS, alguma coisa do gênero assim, aí a guria vai lá e fala no caixa: e aí, vai fazer um bolão hoje? Vai que você tá com a sorte, né? Sorte. Será que você tem sorte? Então, sorte foi algo criado, não por Deus, mas pelo homem para tentar fazer com que você se confundisse sobre de fato o que as coisas são. O que eu quero dizer é, se você é um homem de sorte, será que isso que você chama de sorte é real? Pertence a Deus? Entenda o seguinte, quando Deus lhe criou, quando Deus quis que você existisse, Ele permitiu com que aqui, nessa existência, você pudesse escolher entre as coisas que lhe fossem apresentadas. Isso aí, de algum jeito, a gente chama de livre-arbítrio, certo? Então você tem a possibilidade de escolher entre o que é certo e a possibilidade de escolher entre o que é errado. Quando você escolhe, você está se movimentando para algum lugar. Esse lugar ao qual você está se movimentando é uma direção, é um caminho. Esse caminho está em sentido a Deus ou se afastando do próprio Deus. Quando você se movimenta, você está realizando um trabalho. Então, nesse movimento, você tem a ação, e desse movimento, de se deslocar para algum local. Até aí, tranquilo? Show. Então, quando Deus ele lhe fez, quando ele achou que você deveria existir, e você está aqui tal como eu estou hoje, todas as suas ações estão relacionadas a esse seu livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha. Quando a gente, por exemplo, vai lá e faz uma fezinha, o que você necessariamente você está fazendo? Você está se movimentando em relação a Deus? Será que aquele seu trabalho, ali envolve algo que, assim posso dizer, envolve um raciocínio, envolve uma estratégia? Você vai lá e bota alguns números, talvez você repita aqueles números achando que um dia você vai ganhar na Mega Sena, alguma coisa do gênero. Mas será que é isso que Deus quer de você? Entenda que tudo que você faz, olha, você tem que pensar em tudo. Olha, toda semana você vai ter que ir lá fazer, geralmente assim, né? Ou você faz a compra semanalmente, ou você faz as compras para se alimentar mensalmente. Mas, ó, quantas coisas que você teve que pensar só para fazer uma compra. Para você comprar algo no supermercado, que seja mensal, seja semanal, você teve que antes trabalhar para ter aquele dinheiro. Aí, para você ter aquele dinheiro do trabalho, você teve que lidar com outros seres humanos. Muitas vezes você teve que fazer o quê? Pensar se você deveria responder bem àquele teu irmão ou não. Muitas vezes você tem que acordar de madrugada para ir para o trabalho, para fazer o quê? Para conseguir seu sustento. E aí, esse movimento todo que você faz, existem diversos movimentos se você for parar para pensar. Isso só em fazer uma compra. Imagina as outras coisas que você faz ao longo do seu dia, ao longo da sua existência. Isso tudo envolve movimento. Aí do nada você vai lá e você acha que você vai botar um númerozinho num papel e aí aquilo ali você vai ser plenteado, você vai ser sorteado. E Deus ele lhe favoreceu em relação a isso. Você é melhorzão do que todos os outros. Sorte foi algo criado para tirar a existência de Deus. É quando não existe todo esse trabalho, todo esse movimento que você realiza para que você chegue a um efeito final. Então, se você tem o seu salário, você ganha o seu rendimento, né, mensal, semanal, e assim vai.
Ou, mais do que isso, se você vai lá e ama seu filho, ama sua filha, se você ama sua esposa, existe um trabalho, um relacionamento real entre você e o indivíduo, entre você e alguma, mais do que indivíduos, né? E aquilo existe um retorno, certo? Quando você não tem mais esse mundo real presente, onde você vai lá e acredita no tal do acaso, o que seria o acaso? Acaso é quando não existe né, causa, né? E o é não causa. Então não existe uma razão. Então a pessoa que vai lá e joga e ela acaba ganhando, aí o pessoal, pô, foi sorte, hein? Show de bola, hein? Mas ela acaba acreditando na sorte todos os dias. Ai, será que vai dar certo? Não, eu tenho sorte. Vai dar certo isso sim. Tipo assim, ela tá tirando Deus da equação, ela tá tirando Deus da sua vida para colocar numa coisa chamada sorte. As coisas acontecem na vida do ser humano, ainda que ele não entenda. Só que como você justifica a razão das coisas que acontecem na sua vida? Por uma coisa chamada sorte ou por alguém chamado Deus? Se as coisas acontecem na sua vida, possivelmente estão relacionadas às suas escolhas, ao seu livre-arbítrio, a como você se movimentou. É lógico que qualquer coisa que você venha a fazer vai ter uma consequência inevitável. Se você andar para frente, você vai chegar na frente. Se você andar para trás, você vai para trás. O teu movimento fez com que você chegasse naquele determinado local. Agora, por que você fez isso? Foi um livre-arbítrio, ou seja, foi a sua escolha de chegar naquele local, tomar determinada atitude, de conhecer determinada pessoa, de se relacionar de tal jeito. São N escolhas que você tem ao longo da sua existência. Mas como que você a justifica? Per si, ou seja, somente por você? Porque se for somente por você, você também deixa de entender que existe alguém que lhe antecede. Existe sim o seu movimento, existe sim o seu trabalho, mas quem antecede você? Se você existe aqui hoje, é porque Deus quis que você existisse. Se você existe, não existe, então não há então uma razão para tal? Por isso que de algum jeito todos nós somos especiais aos olhos de Deus. Porque se ele quis que eu existisse e que eu estivesse aqui falando com você e que você de algum jeito esteja me ouvindo, é porque algum momento Deus sabia que isso ia acontecer. Lembra que Deus ele é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Se aqui eu estou falando com você e você está me ouvindo e existe uma comunicação entre nós nesse momento, nesse instante, Deus saberia que isso ia acontecer. Deus ele não interfere nesse processo. Ele permite com que as coisas aconteçam de acordo com as ações dos próprios indivíduos. Mas e se você está me ouvindo nesse momento e eu vejo uma visualização nesse canal aqui, e eu falo, cara, que sorte, mais uma pessoa me viu, que sorte. Como que isso fundamenta a minha existência? Como que isso fundamenta a sua existência? Se você quer explicar tudo por sorte, de algum jeito você está tirando a causa anterior, que na realidade é a causa primeira, que é o próprio Deus. Deus ele quis que você existisse, tal como eu também. Se a gente ficar balizando a nossa vida por sorte, para onde que a gente caminha? Ou em qual cenário nós estamos? Não estou criticando você se você ainda tem essa coisa dentro de você que fala da sorte, porque é uma coisa realmente que é difícil de tirar de você. Tal como para mim foi bastante difícil. Quantas vezes, de vez em quando, não acontecia algo bom na minha vida, eu falava, ai que sorte. Ou, ai que azar. E se eu passar debaixo de uma escada ou encontrar com um gato preto, sexta-feira 13, que merda. Tô com azar hoje, hein? Aí tu ferra a tua vida toda naquele dia só por essa merda. Só por causa desse símbolo que não tem nada a ver com Deus. É igual aquela pessoa também que acredita em horóscopo. Astrologia. Então, na astrologia, eu não estou falando que não aconteça o movimento dos astros. Eu estou falando que talvez não exista uma certa interferência simbólica desse processo. Mas eu estou falando daquela pessoa
que acredita que vai ter sorte naquele dia porque um determinado guru, uma determinada pessoa fez uma interpretação daquele dia como será para aquela pessoa. Aí ela, quando aquilo acontece, ela fica feliz. E quando não acontece, ela fala: o cara errou, hoje eu tô com azar. Ou ele não teve uma boa descrição. São aquelas pessoas que, de algum jeito, infelizmente, acabam entregando a sua vida na mão de um homem, na confusão humana. Ou seja, isso não tem nada a ver com o real. Deus, ele te deu liberdade de agir, de ação, lógico, de acordo com as suas escolhas. Mas o que você anda escolhendo? Será que você anda escolhendo se afastar desse próprio Deus, aquele que ele criou? Ou será que você tenta se aproximar dele, observando de fato o que é real? Sorte não existe. Existe a sua vida, esse processo de vida. Existe as suas escolhas. E existe sim um plano divino para você. De fato isso existe. Mas sempre vai depender de você, dessa sua liberdade de escolha. Não tem a ver com sorte. Se algo bom aconteceu, pô, parabéns. Agradeça a Deus. Se algo ruim aconteceu, opa, observa. Mas você também aprende com as coisas que também não são tão boas. Sempre você está aprendendo, seja por um aprendizado positivo ou um aprendizado negativo. Tá ok? Então, se você gostou, por favor, curta. Comenta alguma coisa que eu gostaria de saber o que você achou do vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, que essa ideia, mais ou menos, que eu tenho passado, ela é muito contínua. Eu tenho tentado passar raciocínios, pensamentos que tem uma certa comunhão entre todos eles, né? É só você acompanhar os vídeos. Valeu, até a próxima.